Fala, meus poliglotas favoritos! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ler melhor inglês. Vamos lá então? Se você não estiver lendo nada, então já fica aqui a primeira dica. Chegue em casa, ou se você já está em casa, pega um livro em inglês. Se você não tem um livro em inglês, cara, dá um jeito, vai na internet, já começa a ler alguma coisa. Todo dia, leia um pouco. Alright? Vamos para a próxima dica? Analise o texto. É isso mesmo. A primeira coisa que você vai fazer quando você se deparar com um texto em inglês, você vai analisar aquele texto, vai olhar, por exemplo, título, subtítulo, imagens, vai verificar aquelas palavras que você já conhece e a partir daí você vai ter uma noção melhor sobre o que é aquele texto. Isso vai facilitar em muito a leitura de vocês. Alright? Vamos para a próxima? Use o contexto. Pelo contexto, é muito mais fácil identificar, por exemplo, aquela palavra que você desconhece. Observe as palavras ao redor dela e então você tente aprender o significado daquela palavra através do contexto. Então, em último caso, aí sim, você pode ir no dicionário ou na internet e procurar o significado daquela palavra. Alright? Vamos para a próxima dica? Anote as palavras. Tenha sempre com você um caderninho, ou você pode até usar o Google Keep, ou o próprio bloco de notas, whatever. Não importa o que você vai usar. Tenha sempre à mão papel, caneta, celular e anote aquelas palavras que você não conhece. Quando você estiver fazendo uma leitura, para fins de estudo, claro, você vai pegar aquela palavra que você não conhece, anota e recorra ao caderninho e às suas anotações uma ou duas vezes por semana para poder relembrar aquela palavra. Alright? Faça isso constantemente que você vai ver que a sua aquisição de vocabulário vai aumentar assim drasticamente. Alright? Vamos para a próxima dica? Leia em voz alta. Quando você estiver fazendo isso aí, você vai perceber o seguinte, que você vai estar praticando a fala, a sua compreensão e a própria leitura. Então é a trindade do inglês que eles chamam. É listening, speaking e reading. Então você vai estar trabalhando essas três habilidades de uma vez só. Sem contar que quando você lê em voz alta, você cria um envolvimento muito maior com o texto. Alright? Vamos para a próxima dica agora? Quebre as frases. Se você se deparar, por exemplo, com uma frase muito longa, você vai fazer o seguinte, quebra essa mesma frase em uma ou mais partes. Então você pega aquele pedacinho e tente compreender aquela parte. Depois vai para a próxima e para a próxima, compreendendo então o significado total daquela frase. Alright? Então não se esqueça, frases longas, quebre em pedacinhos. Ok? Vamos para a próxima? Leia vários tipos de texto. Por exemplo, se hoje você lê um artigo de jornal, amanhã leia um livro. Conforme você for progredindo, você vai ver que você vai se adaptando melhor com os vários tipos de texto. E você vai notar também que cada texto tem uma particularidade. Então, por exemplo, se você pega um texto acadêmico, você vai notar um tipo de vocabulário. Se você pega um artigo, você vai notar outro tipo de vocabulário. E quando você diverge em tipos de texto, você vai assimilando vocabulário e mais vocabulário de vários segmentos diferentes. Isso é muito importante. Alright? Alrighty then. Vamos para a próxima? Desafie-se. Não fique só naquele texto nível easy, nível fácil. Tente se desafiar. Vez ou outra, pegue um texto mais difícil e leia aquele texto. Tente identificar o que você entendeu, o que você não entendeu. E você vai notar que conforme você vai evoluindo na leitura, aquele texto que antes era difícil, hoje vai estar muito fácil. E conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo vocabulário e podendo ler textos cada vez mais difíceis. Alright? E a última dica que eu tenho para vocês é a seguinte, parece até um clichê falar, mas é organização. Você tem que se organizar. Organizar, por exemplo, um plano de estudos. Então lá, pegue 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, para ler um texto. Comece com textos pequenos, textos curtos, de vocabulário mais para o iniciante. Conforme você for evoluindo, você vai
aumentando o nível da tua leitura. Alright? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Já deixa aquele like aqui embaixo. Comente aqui se você ficou com alguma dúvida. Se você tem outras dicas de leitura, coloca aqui pra gente. Se você tiver dúvida quanto a alguma outra habilidade, peça aqui, ó. Se esse vídeo tiver vários likes e vários comentários, eu vou continuar fazendo mais vídeos sobre isso. Alright? Alright. Pessoal, see you next time then. Bye!